Oi, gente querida, gente amiga, esse é o Paz e Bem, agora em novo dia, quarta-feira, que eu estarei com vocês por questões profissionais. É um dia que para mim é menos corrido. E a seguir tem o Caminhos do Espiritismo, que também mudou para quarta-feira, onde nós estamos estudando o livro A Gênese, organizado por Allan Kardec. Então fica o nosso convite aqui para que cada um de vocês esteja conosco. Por falar em convite, esse janeiro começa uma nova turma da pós-graduação da Universidade Livre Pampédia, coordenado por Dora Encontre. É um curso que é uma transformação da vida da gente. Eu posso dizer, eu terminei o primeiro ano, estou indo para o segundo com muita alegria, e queria deixar o convite no blog da Universidade Livre Pampédia, vocês têm mais informações. Isso dito, no dia de hoje eu preparei um Paz e Bem que é para falar sobre a nossa humanidade. Porque nós estamos vivendo momentos de extremo ódio e dessa guerra cultural enorme, que é uma guerra ideológica que esse desgoverno faz, desconstruindo, né, toda a arte, educação, cultura, saúde, desconstruindo as minorias, um ódio aos partidos de esquerda, em especial ao PT. Então, tem uma tarefa de espiritualidade aí que é de nós fomentarmos a paz. E eu tenho feito essa resistência de uma forma através de arte, música, livros, filmes, sempre fazendo um link com a realidade espiritual e conversando aqui com vocês, com quem eu aprendo muito, porque vocês me passam muita informação. Então, o que eu assisti? Eu assisti um documentário que ele não é novo, ele está naquela TV por assinatura. Ele não é novo, mas ele foi para o Festival de Veneza em 2019. E a crítica aqui no Brasil não gostou e fez uma crítica, inclusive, falando que era uma coisa já habitual, uma conversa de esquerda, que chama El Pepe, que é sobre o Mujica. Porque nesse momento dessa guerra cultural, onde eles desconstroem toda a esquerda, é importante nós termos lideranças, não só como Mujica, como Lula, como a própria Cristina Kirchner, são lideranças que nos trazem de volta essa percepção da humanidade, de tudo que acontece de bom. O próprio Papa Francisco é esta liderança, nós temos a resistência dos espíritas progressistas, no meu caso, né, eu tenho a Dora Encontre como figura central, mas vem aí o Sérgio Aleixo e tanta outra gente, aí o próprio Sejus, os espíritas à esquerda, que nós vamos conversar com o Sérgio futuramente aqui no Paz e Bem, que está liderando esse processo. Enfim, temos vários grupos aí que estão tomando a frente dessa luta da humanização. Em El Pepe, o diretor conhecido nosso é o Emir Kusturica, que é um sérvio, que ele tem 2 filmes, ele ganhou foi muito premiado, né? Um por Crimes de Guerra e o outro por, acho que Arizona Nunca Mais. Mas no Mujica, ele traz um Mujica humano, natural, falando inclusive sobre os assaltos a banco que ele fez, falando da filosofia que aprendeu na vida, que esses assaltos eram uma forma de sobrevivência. E eles vão mateando, como o gaúcho diz, né? Ou seja, tomando mate. Tem uma parte até engraçada do Kusturica aprendendo a tomar o mate. Mas não é um filme tão pesado como A Noite que Durou 12 Anos, porque A Noite que Durou 12 Anos mostra o Mujica lá preso, e aquilo realmente, como diria o Mauro, é muito impactante, porque a gente vê todo o sofrimento humano. E ele traz um lado muito bom, que o próprio Pepe vai dizendo da solidão, como esses anos, esses 12 anos de solidão, eles foram oportunos para ele se transformar nesse novo ser humano, que também foi uma fala que o Lula trouxe ao sair da prisão política, né? O quanto essa solidão tinha transformado num homem melhor. Não que a gente esteja justificando esse tipo de prisão arbitrária ou de tortura de jeito nenhum, mas realmente traz um novo olhar. E por que eu escolhi esse filme? Eu escolhi esse filme porque ele é um filme que nos dá esperança. Saber que o Mujica, aos 83 anos, largou a aposentadoria dele, foi brigar por uma vaga novamente no Senado, e a partir disso ele continua fazendo resistência, é falar
de esperança. E nós estamos precisando falar de esperança, porque nós começamos um ano, e eu estava lendo um artigo da própria Dora no blog dela, que ela não atualizava há 2 anos, com muitas notícias difíceis de digerir, né? Nós vamos vendo a questão do Irã, vamos vendo os incêndios na Austrália, estamos aí ouvindo direto de questões importantes de direitos sendo subtraídos. E em El Pepe a gente sente aquela esperança. Puxa, ele passou por tudo isso e está aí na luta. E é uma construção que ele divide com a senadora, mulher dele, a Lúcia Tropolansky, deixa eu ver se eu consigo falar direito o nome, Tropolansky, que é esse amor pela vida, esse amor pela natureza, que é o núcleo da ideologia dele. E eles passam a ser protagonistas conjuntos dessa história. Então, no Paz e Bem de hoje, eu fiquei pensando, eu estava acompanhando a troca de tweets entre Leonardo Boff e o ministro lá do desgoverno, que eu não vou dizer também o nome, e quanto o Boff se posicionava, né? Ele sempre se posiciona em favor da Mãe Terra e de tudo isso que nós vivemos, a própria Dora se dizendo da dor dela pelos incêndios na Austrália. E o quanto, neste momento, esta união tem nos dado forças para que nós lutemos contra toda essa amargura. Porque essa gente, eles têm uma amargura, né? Uma questão que é muito forte de estar sempre no ressentimento, de estar sempre na dor, de estar sempre ligado àquilo que é menos positivo. E nós não. Nós estamos construindo essa espiritualidade de resistência dentro daqueles conceitos de convivialidade que o próprio Sérgio Latouche nos trouxe, onde nós conseguimos transpor várias barreiras que eles nos colocam. Muitas barreiras vêm deles próprios. Eu estou tentando entrar aqui no texto que eu preparei de rascunho para vocês, de roteiro, desculpe, para vocês, para falar nisso. Eu estava lendo um artigo de convivialidade que o Boff fez para o IHU, que não é um artigo novo, na verdade é um artigo de 2016, mas onde ele fala muito que a hegemonia mundial do sistema do capital cresce através dessas revoluções silenciosas, quando essas pessoas vão perdendo o sentido ecológico do que é alternativo para habitar o planeta Terra. E o Mujica traz muito isso. A convivência dele naquela chácara, a própria construção da escola dele, da fundação e daquilo que ele vai deixar de legado sem destruir nada disso, é muito essa relação de convivialidade, que é procurarmos vivermos juntos, cuidando um dos outros, cuidando da natureza, não negando os nossos conflitos, mas fazendo deles fatores de dinamismo e criatividade. Com isso, nós somos todos ganhando. É uma questão de princípio comum, da comum humanidade, ou seja, as nossas diferenças é que nos fazem mais humanos, né? Daquela comum socialidade, o ser humano é essencialmente social, somos sociais aqui, embora estejamos separados por uma câmera, o princípio da individuação, que nos permite, mesmo sendo sociais, cada um tem o direito de afirmar a sua individualidade com respeito ao outro, com singularidade, sem prejudicar. São princípios que estão nos movendo aqui nesse canal. O princípio da oposição ordenadora e criadora, onde os diferentes podem debater, o debate é saudável, mas sempre com cuidado para não fazer da diferença uma desigualdade. Então,
pensar nessas reflexões que o Boff nos trouxe, e aí o Boff, nesse artigo de 2006, ele ia trazer alguma coisa também de Ivan Illich, que tem um livro sobre a convivialidade de 1975, pensar nesses grandes pensadores proféticos do século XX, o Mauro nos traz constantemente, o próprio Eduardo Henrique, pensar no próprio Jesus, né? No Jesus como esse exemplo da dimensão que produz cuidado, que produz efetividade, que produz compaixão, que modela a criatividade dentro da liberdade e sim, da fantasia, que também nos permite um equilíbrio multidimensional de complexidade social. Tudo para reforçar o quê? O nosso pertencer, essa pertença universal, que é o que Boff nos traz. É uma resposta a essas crises que nós estamos vivendo, principalmente a crise ecológica. Porque pode evitar que o planeta caia, porque quando nós somos gentis para com os humanos e gentis para com a Mãe Terra, aí é o conceito do Boff, não do espiritismo necessariamente, nós conseguimos organizar uma sociedade boa, uma terra da boa esperança. Isso me lembra muito a entrevista que o Mauro fez com o Ladislau Dobor. E isso está vindo muito à minha mente porque eu comecei a participar de um grupo da economia de Francisco, por ocasião agora que isso veio do Sínodo da Amazônia, é claro, mas os jovens vão a Assis, os que se qualificaram, os que conseguiram a vaga vão a Assis, e eu comecei a participar nesse grupo para justamente divulgar o grupo. Aliás, os jovens estão precisando muito de doações para que consigam pagar as inscrições. Depois eu vou combinar com o Mauro, ver uma forma que talvez, de repente, a gente possa acionar a comunidade. Então, cooperar, partilhar em resistência a competir, a acumular. E nos dias de hoje, que a gente está vivendo esses primeiros dias com tanta notícia pesada, nos aproximarmos cada vez mais de Jesus. Para quem não é de Jesus, quem não acredita em Deus, como é o meu caso, pensar essas dores humanas como parte da nossa humanidade, não como um poço sem fim que nós não possamos sair. Nós temos tanta gente iluminada que pisou nesse mundo, o próprio Jesus, o Buda, que saiu da sua vida de príncipe para buscar um caminho da libertação da humanidade. Jesus saiu de uma condição celeste, veio viver e morrer na Terra. Sabemos que nós ainda estamos distantes nesse caminho. Mas a Dora estava nos falando nesse artigo dela, inclusive no blog que ela atualizou, que nós temos hoje o próprio Papa Francisco, que já no passado, como nós vimos em 2 papas, e o Mauro já comentou junto com o Leonardo Atush, que ele se equivocou em determinadas situações, mas que hoje ele se refere a uma liberdade humana como uma liberdade que está ligada à natureza, que está ligada àqueles inocentes que sofrem, que está ligada a uma lei que para nós espíritas é uma lei de causa e efeito, mas de múltiplas encarnações, só que hoje sofre a influência direta do nosso livre-arbítrio. Porque o que se vê muito no movimento espírita tradicional é se justificar tudo como, eu nem uso essa palavra, mas eu vou usar só em referência aqui, karma. Não existe isso. E é isso que Dora estava defendendo, e é isso que Boff está dizendo. Olha, a gente tem escolha. Nós estamos escolhendo o nosso caminho. E se nós estamos escolhendo aqui no canal Paz e Bem um caminho de resistência, de uma espiritualidade, para aqueles que têm espiritualidade, como diz o Mauro, para aqueles que não têm espiritualidade nos acompanham, é porque nós, como seres humanos, temos total domínio da nossa liberdade. Existe um Deus, mas não é um Deus que nos conduz às fatalidades. E se nós temos domínio desta nossa liberdade,
Então, façamos escolhas individuais e coletivas diferenciadas. Vamos usar essa liberdade ativamente na construção desse caminho. E essa é a mensagem que eu queria deixar nesse primeiro Paz e Bem do ano. Tem um operário francês, foi espírita e filósofo, chamado Leon Denis, trabalhou muito nas fábricas, ainda na infância, e ele diz, e a Dora lembra isso no artigo dela, que a dor faz parte da nossa condição humana, porque a nossa evolução ou maturação como espíritos imortais passam pelas dores, desde o parto até a ascensão. Muitos mestres orientais, o Mauro traz alguns aqui, como Thich Nhat Hanh, demorei para aprender esse nome, Thich Nhat Hanh, e ocidentais também nos dizem dessa dor que nos desperta. Então, não adianta nós negarmos o sofrimento que nós estamos passando. Nós podemos assimilar isso, mas assimilar escrevendo uma nova biografia humana. Uma biografia humana e coletiva, que é de paz e bem. Um beijo grande, lembrando de expirar, inspirar, nos ligarmos a esse eterno, a esse divino. Cada um chama do que quer. No meu caso é Deus. Esse Deus Pai de imensa bondade e harmonia, que a cada dia me permite a renovação, ou nos permite essa renovação de olhares e vivências. Pai, nesse momento esteja conosco, para que nós possamos cada vez mais nos transformar. Um grande dia para cada um de vocês. Lembrando que no Paz e Bem de hoje, no Paz e Bem de hoje não, no Caminhos do Espiritismo de hoje, nós vamos falar sobre Deus. Então vem conversar com a gente. Um outro lembrete, fundamental para essa espiritualidade de resistência, Gilberto Nascimento e o seu livro O Reino de Edir Macedo. 4 anos de uma pesquisa detalhadíssima. Tem um Paz e Bem que eu fiz sobre esse tema, se vocês puderem assistir a entrevista, são 37 minutinhos, assistam, e depois ele vai estar também na TV 247. Para a turma da TV 247, eu sempre lembro de vocês nas minhas orações, um beijo grande a toda a equipe, a toda a comunidade linda e maravilhosa. Às vezes eu não falo aqui porque eu acabo me atrapalhando em ansiedade, mas um beijo enorme e obrigada por estarmos juntos. Paz e bem, gente. Paz e bem.